Olá, eu sou Arthur Trigueiro e hoje no quadro Arte de Habitar nós vamos falar sobre o projeto de concepção e transformação do projeto SR. Na verdade, a gente vai falar sobre o projeto das áreas íntimas, porque essa é a parte 2. Se você já assistiu a parte 1, beleza, continua aqui. Se você ainda não assistiu, depois de ver esse vídeo, volta lá, a gente está mostrando para você as áreas sociais e de serviço desse apartamento. Antes de continuar, eu já quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, comentar e se inscrever no canal. Por favor, ajuda a gente tem a meta de crescer bem o nosso canal esse ano. Então, se você não se inscrever, se você não der like, se você não comentar, como que a gente vai fazer isso? Ajuda a gente, porque assim o nosso conteúdo chega para mais pessoas e mais pessoas vão ficar sabendo do nosso trabalho e dos nossos projetos. Se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe que os clientes queriam manter uma unidade no apartamento deles. E isso é uma coisa que a gente gosta muito. A gente gosta de chamar, logo no começo do projeto, antes mesmo de ter as primeiras ideias, uma ideia que é o conceito estético. O conceito estético, ele dita tudo do projeto que não se trata da parte funcional. O conceito estético, ele é muito importante porque é ali quando a gente define quais caminhos que a gente vai seguir para agradar visualmente o cliente. Isso porque todo mundo tem uma linguagem de preferência. Tem quem chame de tendência, tem quem chame de estilo. Aqui eu tô chamando de linguagem. Se você tem uma linguagem mais moderna, mais contemporânea, clássica, retrô, enfim, existem inúmeras. E é importante entender tudo isso logo no começo, no processo de briefing. E aqui, com os clientes do projeto SR, a gente entendeu que não só eles têm uma linguagem contemporânea, que é muito da identidade do Acuá, como também eles têm uma identidade de unicidade. Eles gostam da ideia de você estar num ambiente e você saber que aquilo é parte de um conjunto, que é todo o apartamento. A gente defende muito isso, estamos muito em sintonia com essa ideia, porque nos parece importante mesmo você estar num ambiente e ele ser da sua casa. A unidade num imóvel garante a sensação de pertencimento. Claro que isso pode acontecer de outras formas, a gente já teve clientes que queriam ideias diferentes, materiais, soluções diferentes para cada ambiente, mas nesse caso a gente seguiu tudo uma unidade só e os nossos gostos pessoais tá super em harmonia, a gente concorda com isso nesse nível pessoal. E bem, o conceito estético ele é definido por paleta de cores, materiais, tudo que for solução estética. Seja sobre pisos, revestimentos, tecidos, acabamentos, soluções para marcenaria. E aqui, nas áreas íntimas, a gente mantém aquilo que foi feito anteriormente, o mesmo conceito. Mas, antes de falar sobre as soluções no 3D desse projeto, a gente vai mostrar para você a planta original do apartamento, comparando com a planta que a gente fez de projeto. O que muda? Antes, o apartamento era um dormitório e uma suíte. A gente transformou isso em 2 suítes, porque para os clientes era muito importante ter um lavabo. E isso foi ótimo, porque não só garante um dia a dia muito mais prático, muito mais interessante para a filha deles, ela tem a privacidade dela, de poder ir no banheiro sem precisar se preocupar em dar oi para as visitas, sabe como é? Isso é muito legal para ela, como também, comercialmente, isso vai ficar muito bom para o imóvel. Lógico que você não faz toda essa obra já pensando no final que você vai dar para o imóvel, mas a gente não pode negar que é uma questão importante de se considerar. E, se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe que a gente já falou que criar um novo banheiro é possível, porém pode gerar muitos custos extras. E esse custo extra pode ser revertido para você na hora da revenda depois no futuro. Então, isso foi muito considerado pelos clientes, por nós, e a gente tem um resultado muito bom, que com certeza o projeto ainda não está pronto, mas que com certeza vai fazer toda a diferença no dia a dia dos nossos clientes, porque esse é o nosso objetivo, né? E aí, então, puxando agora para o 3D, vamos começar mostrando para você a Suite Master. Logo de cara você já vai me falar, ué, e o conceito, e a unidade, cadê? Bom, na verdade eu não sei se você está pensando isso, porque eu acho que é algo que está bem visível, mas o piso que a gente usou no quarto é diferente do piso que a gente usou nas áreas sociais. Esse piso é um piso que vai trazer conforto,
Porque na sala a gente usa o piso frio porcelanato, porque ele traz várias vantagens em questão de manutenção, em questão estética, mas sobretudo manutenção. A manutenção do porcelanato é quase zero. Realmente você não precisa se preocupar com o uso dele. E o piso vinílico é quase isso, porém ele não é tão frio quanto o porcelanato, e eu falo em relação ao toque mesmo. Em dias frios o porcelanato fica gelado. Você, para pisar nele, não vai se sentir muito bem. Já o piso vinílico, não. Ele é um piso que, na verdade, provavelmente você já sabe, mas eu vou te explicar novamente. É um piso de borracha. Então, assim como borracha, não é uma coisa que fica super gelada e nem super quente, então é mais confortável no dia a dia, independentemente da época do ano. E quase como o porcelanato, é de fácil manutenção. Ele só não é tão bom quanto nesse sentido, porque ele não é ideal para áreas molhadas. Apesar do material vinílico ser emborrachado, então, portanto, ele se dá bem com água, a cola que fixa esse piso no contrapiso do imóvel, ela não se dá bem com água. Então, o piso vai descolando e, lógico, que isso não é legal. Então, a maior diferença em relação a materialidades e ao conceito tá no piso, o que não quebra o conceito, só muda a solução e garante esse conforto. A gente faz o vinílico amadeirado porque, além de trazer o conforto do toque, ele também traz o conforto visual que a madeira garante, porque a madeira é uma coisa que remete à natureza, então, por definição, automaticamente, nós seres humanos, animais, nos identificamos e nos sentimos mais confortáveis com tudo que é de origem natural ou que remeta ao natural, e por isso que a madeira é sempre uma excelente solução. Além de remeter ao natural e garantir esse acolhimento e aconchego, sempre traz uma cara de sofisticação. Logo nessa suíte, a gente já ficou pensando sobre a questão do home office. Era muito importante para os clientes terem esse espaço no apartamento, até porque ela trabalha ali, trabalha em casa, trabalha remotamente. Então ficou a questão, fazemos o home office na sala ou fazemos o home office no quarto? Essa resposta nos foi dada através de vários testes que a gente fez, de planta, estudos das áreas sociais, das áreas íntimas, e chegamos à conclusão de que a melhor opção seria no quarto, porque assim ela conseguiria viver um ambiente mais familiar na área social e viver um ambiente mais de relaxamento ou de trabalho no quarto. E isso é uma questão, né? Porque como que você vai conseguir descansar num ambiente que é de trabalho, ou como que você vai conseguir trabalhar num ambiente que é de descanso? A gente fala bastante sobre isso em alguns posts no nosso Instagram. Não sei se você nos acompanha por lá, mas então nos siga, é @coarquitetura, e inclusive é esse @ em todas as nossas redes. Então segue a gente também no TikTok, aqui no YouTube, se você não se inscreveu, essa é a sua oportunidade de se inscrever novamente. A gente tem um blog agora, então acompanha o nosso blog, que a gente discorre sobre vários temas que complementam o que a gente fala em todos os lugares. Mas enfim, voltando. É importante ter esse espaço de trabalho, e aí a gente colocou esse espaço de trabalho ali num canto, lá à frente da janela, porque então setoriza toda aquela faixa como uma faixa de foco, para todo o resto do ambiente ser área de lazer, de descanso. E aí a gente consegue colocar essa escrivaninha, essa superfície de trabalho de frente à janela, o que é bom porque garante a iluminação natural, que a gente sempre fala que é essencial, e essa iluminação natural ela é muito boa para trabalhar. E além disso, estando de frente para a janela, ela é publicitária. E portanto é um trabalho que às vezes você precisa de ter um pouco mais de inspiração, um pouco mais de criatividade, e o foco ele é menos, digamos assim, óbvio do que alguém que trabalha o dia escrevendo textos ou coisas assim. Então a janela é boa para você poder olhar para a distância, ter novas ideias, do que isso fica mais interessante do que olhar para uma parede, não é mesmo? Foi aí que veio a ideia de colocar o home office ali. E era muito importante ter espaço de armazenamento de documentos, de papéis, todas essas coisas, cadernos, livros, enfim. E para isso a gente criou esse móvel inferior que ele não é fixo, ele tem rodízios, e isso é muito legal porque garante uma facilidade de uso no dia a dia e também facilita na limpeza. Então esse móvel pode ir para um lado ou para outro, para limpar um canto por ali. E também é uma passagem, se a pessoa está indo para a cama ou para a cadeira de trabalho, esse móvel ele consegue ser afastado, colocado um pouco para o lado, dependendo de como for a passagem, porque acabou que esse apartamento ele tem muita coisa em pouco espaço, então a gente precisou sacrificar algumas dimensões de circulação, o que para os clientes não foi um problema. A gente conversou bem com eles sobre isso.
E armazenamento é muito importante, então às vezes você precisa ceder, porque milagres arquitetos não fazem, mas é quase isso. E aí a parte que ficou no quase nesse ambiente foi essa circulação. Então o móvel com rodízio facilita bastante esse dia a dia. Pensando em armazenamento, a gente também trouxe isso para as mesas de cabeceira lateral. E inclusive eu quero fazer um adendo. A gente chama as mesas de cabeceira lateral assim porque muita gente ainda usa o termo criado mudo, o que está caindo em desuso, não é tão legal. A gente foi percebendo que isso remete a ideias que não são legais de continuar remetendo. Então, mesa de cabeceira, ou mesa lateral, ou mesa de cabeceira lateral, mas criado mudo não. Então, voltando, as mesas de cabeceira lateral, elas também aproveitam armazenamento porque elas têm gavetas, e isso faz bastante diferença no dia a dia. Dá para guardar cabos de carregar celular, um livro, cadernos, eu não sei, depende do que você precisa de fácil acesso quando está na cama, mas nem sempre precisa ser aquilo que você precisa quando está na cama. O importante, nesse caso, foi ter o armazenamento. Essas mesas continuam no acabamento amadeirado, novamente trazendo o aconchego e o toque da madeira, que é um toque sempre muito macio, muito confortável. E essa linguagem se repete no painel atrás da cama. A cabeceira, que é como a gente chama, essa parte atrás da cama, essa cabeceira ela é amadeirada em MDF e a gente fez ela linear porque isso garante uma horizontalidade para o espaço. Por que a gente gosta da linearidade, né? Porque isso traz horizontalidade para o espaço e os seus olhos, eles seguem essa linha. E seguindo essa linha, você sente que você está vendo mais distância e isso dá a impressão de um espaço maior. Então essa é uma dica para você, se você tiver um espaço pequeno e quiser dar a impressão de maior para ele, ao mesmo tempo que as linhas verticais podem diminuir o seu espaço. Então a cabeceira linear, harmonizando com o restante do espaço, então com esse acabamento amadeirado, com o toque, mantendo o mesmo tom de madeira ali dos móveis que a gente viu na sala e na cozinha. E se de um lado a gente tem o home office, do outro lado desse quarto ficaram os armários, que na verdade é um só, bem grande, ele vai de fora a fora também, então ele mantém essa linearidade, porém ele acaba tendo uma verticalidade, que são as portas do armário. A gente fez várias portas, primeiro porque assim como na sala, as várias portas garantem que você vai ficar ocupando menos espaço na hora de pôr ou tirar alguma coisa lá de dentro. Também, já que é um armário que vai ser dividido entre o lado dele e o lado dela, a gente consegue ter mais espaços para cada um e menos brigas entre casal e menos problemas, o que é importante considerar. A gente tem que considerar essas coisas nos nossos projetos, como que é a dinâmica do casal, como que funciona cada um ali na família, quem tem mais coisa, quem tem menos coisa. E nesses casos que a quantidade de itens que um tem é similar à quantidade de itens que o outro tem, a gente gosta de garantir as divisões. A gente fez as portas do armário com puxador escava, assim como na sala, porque mantém a linguagem e é um puxador realmente bem interessante de ser considerado, porque ele garante uma linguagem mais minimalista e é um item a menos ali para você ficar prendendo. Então, por exemplo, se tivesse um puxador que fosse uma bolinha para fora, é mais um item para você ficar esbarrando no braço ou que pudesse enganchar na sua roupa. Então o puxador cava ele ainda tem essa vantagem, ele não é para fora, ele é para dentro, então ele garante que a circulação vai estar tranquila. E como eu falei, a circulação foi um item importante de se considerar nas dimensões do projeto, e aí nesse caso a gente não tem problema nenhum com isso. Por fim, nesse quarto, a gente não tem televisão, acho que você já notou isso. E é um item que eles não pretendem ter. Mas, novamente pensando nos potenciais comerciais do apartamento, ou até mesmo nas mudanças do futuro, porque a ideia deles não é necessariamente vender esse apartamento no momento, ou a médio prazo, pode ser que eles tenham vontade de ter uma televisão ali. Então a gente consegue prever em projeto ponto de televisão, e aí, como vocês veem na imagem, a gente cobre esse ponto com quadros, com alguma decoração, para ter essa facilidade no futuro, porque aí fica pendente só comprar o aparelho e instalar ali. Então, por isso também a gente tem uma prateleira em cima desses quadros, porque essa prateleira, além de ser decorativa, permitir que você coloque itens pessoais e tenha mais autenticidade no seu espaço, também permitirá no futuro um decodificador, um aparelho não se use muito, mas um aparelho de DVD, ou um videogame, enfim.
É legal quando a gente faz projetos, a gente sempre questiona os nossos clientes, planos futuros para o imóvel. Porque muitas vezes, se a resposta é não sei, a gente pode já considerar que pode ser que esse não sei vire uma venda ou alguma adaptação. Agora, no banheiro master, a gente traz novamente a mesma linguagem das áreas molhadas anteriores. E se você não notou, eu te falo, a gente usa aqui o mesmo revestimento que a gente usou na cozinha. O que muda é que a gente fez uma paginação diferente nas paredes. Da metade para baixo a gente usa peças menores, elas são mais verticais, e da metade para cima a gente usa peças maiores, mais tradicionais, que são do mesmo tamanho que as peças do piso. Isso porque garante que a gente use o mesmo material, e aí, como eu falei, quando a gente usa o mesmo material, a gente evita desperdícios, porque o que sobra em um ambiente dá para levar para outro, mas também garante um pouco mais de dinamismo, uma graça no ambiente, né? Fica aquela ideia de meias paredes, que é uma coisa super comum em banheiro, mas mantém a unidade. Também, como era importante para os clientes ter uma linguagem quase ali minimalista, mantendo a mesma cor, a gente não traz um excesso de informações. Para as bancadas, a gente trabalhou com o mármore Carrara. Não é um mármore muito recomendado para áreas molhadas, mas os clientes queriam muito usar essa pedra. Então a gente explicou para eles sobre esse fato de que é uma pedra muito porosa, então ela absorve muito facilmente o que for de líquido ou de qualquer coisa um pouquinho pastosa, como por exemplo pasta de dente, e isso mancha a pedra. Isso pode ser legal para quem gosta de estar vendo ali o uso, porque tem quem goste desse tipo de efeito ao longo do tempo, mas quem não gosta precisa ficar sempre muito atento para estar limpando constantemente, porque o mármore, às vezes, se passar 1 hora, dependendo do que for, já manchou para sempre. Enquanto o granito, que é uma pedra muito utilizada no Brasil, se você deixar de um dia para o outro, ainda está tudo bem de você deixar para limpar depois. Mas eles queriam usar muito essa pedra, então a gente deu essas advertências. Existem soluções, existem impermeabilizações que você pode fazer para o mármore ficar mais resistente, mas ainda assim é muito sensível, então é importante ficar atento se é algo que você realmente quer. Nesse caso, eles realmente querem, é algo estético, porém que não foi muito negociável, a gente tentou explicar, a gente tentou mostrar e ainda assim quiseram continuar. Então, tudo ótimo, fica lindo e isso também é muito importante, porque o conforto visual não deixa de ter impactos no seu bem-estar, no seu psicológico, então, perfeito. Agora, uma coisa que chama muita atenção aqui é a marcenaria. Não que ela seja gritante ou colorida, mas a espelheira em cima da bancada, a espelheira é esse armário que é espelho. Então, essa espelheira, que funciona super bem como armazenamento, coisas muito práticas podem ser colocadas ali, inclusive evita bagunças em cima da bancada, o que é sempre muito legal. Ela tem nas laterais esses perfis de LED embutidos com a iluminação direta para frente. E isso funciona como camarim, então para fazer barba, para pôr uma maquiagem, qualquer coisa que você precisar ver, essa iluminação ela fica uma iluminação bem frontal, bem real, e aí é importante a gente especificar muito bem qual que é a fita de LED que vai ser usada ali, porque isso pode ser uma coisa que diferencia o resultado. Então existe uma coisa na iluminação chamada índice de reprodução de cor. Quando você for comprar lâmpadas, procure essa informação na embalagem, IRC. E o índice de reprodução de cor, ele significa o quanto que essa cor vai ser real, digamos assim, ou mentirosa. No caso, sempre que o número for maior que 80, de preferência maior que 90, sendo o máximo 100 de 100%, mais essa cor vai ser real, verdadeira, e o que você estiver vendo vai estar na cor verdadeira dela. Quanto menos, pior. E aí, nesses casos de iluminação para camarim, para banheiro, etc., o ideal é que a gente sempre tenha uma iluminação com IRC maior. E isso não depende da cor da luz, da intensidade da luz, é só uma outra característica dela. Se ficou um pouco confuso, diz aí nos comentários que a gente pode fazer todo um vídeo sobre iluminação, porque é um assunto que tem muito o que se falar. E por fim, nesse banheiro também é legal de comentar que lá no fundo, como vocês também podem ver, a gente fez um nicho dentro do box, na alvenaria, e ele vai de fora a fora. Talvez você já tenha notado isso nos nossos projetos, a gente adora fazer nichos de fora a fora. Isso porque é aquela história da horizontalidade, garante uma linha única para o projeto, estica o olhar, estende o espaço, e também fica mais bem aproveitado, porque você acaba tendo mais espaço para deixar mais coisas. E por mais que você possa ser o tipo de pessoa que só, como eu, por exemplo, que é só um shampoo e um sabonete e acabou, pode ser que depois no futuro você tenha mais produtos, que às vezes você precisa deixar lá um spray de barba,
um hidratante, um condicionador, então enfim, quanto mais espaço melhor. E a gente adora usar os nichos horizontais e lineares. E outra coisa muito legal de colocar também é o perfil de LED ali fazendo uma iluminação indireta, porque o banho também é momento de relaxamento e a iluminação indireta é muito aliada do relaxamento. Muita gente nos pergunta: legal, tem a iluminação ali, lindo, mas como troca quando a luz queima? E aí a gente sempre responde, em primeiro lugar, a fita de LED ela tem uma duração para uma fita básica de 5 anos, no mínimo. Então já é uma coisa que você não precisa se preocupar muito. E nos casos da troca, você precisa tirar a fita de dentro ali do perfil, o que é uma coisa que eu tô falando de um jeito que é meio difícil de entender, mas eu prometo que não é tão complicado assim. E aí você reinstala a fita e pronto. Não é tão simples quanto rosquear uma lâmpada, mas também não é tão complicado quanto construir um foguete. Agora a gente vai falar do quarto da Mariana, gente. Muito bonitinho, não é? Sim, esse projeto foge do conceito do restante do apartamento, mas aí já é uma questão muito importante de falar com vocês, que é projetos infantis, projetos adolescentes, eles sempre são uma coisa à parte. A gente pode manter piso, como a gente mantém no da Mariana, a gente pode manter um geral da paleta de cores, mas é sempre legal entender o que a pessoa quer, porque o seu apartamento, ele é o seu espaço, então eu tô falando agora com você, adulto, dono do imóvel. Ele é o seu espaço, ele tem as suas características, quem respondeu o briefing foi você, mas naquele quarto, ou naquele espaço, ou naquele canto que remete à criança ou ao jovem, ali tem que ser o universo daquela pessoa, porque ela tem que desenvolver os interesses dela, ela tem que desenvolver a criatividade dela, a sua própria personalidade, e não ficar sempre necessariamente atendendo a sua personalidade, né? Então, o quarto da Mariana, a gente trouxe as cores preferidas dela, a gente trouxe as formas preferidas dela, mas a gente também fez tudo de uma forma considerando que ela vai crescer, porque hoje ela é criança, daqui a pouco ela já vai ser adolescente, e a gente precisava de um espaço que permitisse alguma flexibilidade. Então, por isso que a gente faz a escrivaninha em madeira, que é uma coisa neutra. Aí a gente trouxe cor em itens que não são tão complexos de no futuro trocar. Então, por exemplo, a gente sempre gosta de remeter ao lúdico quando é com crianças, porque, né, a gente gosta de estimular esse lado. E é muito fácil fazer isso com cores. Outra coisa também que é fácil trazer nesse tipo de projeto são formas e silhuetas, como por exemplo os puxadores que a gente fez em formato de borboleta. Ela gosta muito de borboletas, a gente gosta muito de agradá-la, então a gente pensou, por que não fazer os puxadores nesse formato? E aí, novamente, uma coisa que a gente fala muito é sobre o poder da marcenaria sob medida, e aí a gente consegue desenhar exatamente essa borboleta das melhores dimensões para ela, e fica assim, super querido, super feliz. E é uma coisa que no futuro é só desrosquear ali de dentro e trocar por algum outro tipo de puxador do que ela estiver preferindo, de outra cor, ou manter a borboleta para sempre se for do interesse dela. Agora, outro item. A Mariana queria muito, ela nos trouxe uma referência de uma cabeceira com esse formato de cerquinho, então esses vários arcos, e a gente precisava trazer essa linguagem para outro item do quarto, porque senão ia ficar uma coisa muito perdida. E por isso que nos armários a gente fez este jogo de arcos com os espelhos. E por fim, eu já falei da escrivaninha em madeira, mas o que eu não falei é que essa madeira que a gente usa é o mesmo tom de madeira dos outros ambientes da casa. Então, novamente, a gente traz essa unidade, apesar do restante do ambiente a gente fugir bastante disso. Mas também a gente coloca nela esse espaço de penteadeira. Isso é muito legal porque hoje ela gosta de brincar, de se maquiar, de ter os produtos dela, mas no futuro ela vai começar a fazer isso mais socialmente. Então já tá ali esse espaço que hoje ela usa para se divertir e daqui a pouco ela vai usar também para se divertir, né? Se ela continuar gostando disso, mas enfim, ela vai ter uma utilidade. Se hoje é lúdica, daqui a pouco vai ser mais útil e ela consegue ter essa identidade e manter um pouco da personalidade dela. É um uso que hoje é infantil, no futuro vai ser jovem e depois vai ser adulto, enfim, ele é bem interessante, seja para projetos de criança ou para projetos de pessoas com mais idade. E aí, dentro do universo da Mariana, a gente precisava encaixar todas as necessidades dela, que são várias, até porque ela tem todos os brinquedos para guardar, ela tem todos os livros para guardar, ela tem todo um colchão para deixar para quando for receber amiguinhas, roupas, enfim, bastante coisa. Então foi um Tetris encaixar tudo nesse ambiente, mas a gente conseguiu
Não só usando a marcenaria, mas também usando esse formato em U dos usos do quarto. Então vamos da esquerda para a direita. Na esquerda você tem a escrivaninha, que eu já expliquei, e aí ali no pé da cama a gente tem um baú, onde ela pode colocar bastante coisa, seja um brinquedo, seja roupa de cama, é um espaço bem útil. Em cima disso, várias prateleiras, novamente, para ela poder exibir ali objetos que remetam à sua personalidade, porque isso é muito importante. E nessa parede a gente fez uma meia parede com pintura, o que é uma solução legal, porque você não precisa sempre ficar usando painéis de marcenaria para trazer uma solução diferente para as paredes. A pintura, especialmente em projetos infantis, é legal porque no futuro é muito mais fácil você só pintar por cima do que retirar alguma coisa de marcenaria. E aí ali logo no fundo, que você tem a janela, a gente fez a cama, propriamente dita. E aí como essa cama ela tá muito encaixada naquele canto, ia ser difícil ter uma cama que fosse bicama para ela poder receber visitas. Então o que a gente fez? Não sei se vai ficar muito fácil de entender, mas como você pode ver, a persiana ela bate na cabeceira, só que ela bate por trás da cabeceira. Dá para notar isso atrás dos arcos. E esse espaço entre parede e cabeceira funciona como um baú também. E ele é um baú estreito, bem vertical, onde cabe mais um colchão. E ali fica escondido um segundo colchão, que esse colchão vai ser o das amiguinhas, das visitas. E aí esse colchão consegue ficar disposto ali entre armário e escrivaninha para ter noite do pijama no quarto da Mariana. E ali no fundo, na terceira parede que eu tô falando, é a parede do armário, e a gente criou toda essa mesa de cabeceira. E aí essa mesa de cabeceira tem esse cantinho para trás que é um pouco mais afundadinho para ela conseguir guardar os equipamentos eletrônicos. Esse canto vai ter uma tomada, então vai conseguir ficar carregando as coisas sem ficar aquele monte de fio exposto e embolado ali do lado. Por fim, o banheiro da Mariana, ele é similar ao banheiro dos pais dela. A única coisa é que a gente também trouxe pra cá a ideia da marcenaria lúdica, porque é o banheiro dela, novamente, e ele precisa ter a personalidade dela. Outra diferença pontual é que os metais, em vez da gente fazer os metais mais tradicionais, a gente fez todos em dourados. Então, chuveiros, a estrutura do box, a torneira, tudo isso a gente fez em dourado para remeter mais à personalidade dela, para ela se sentir no mundo dela quando estiver no quarto, no banheiro dela, na suíte. E para a bancada da Mariana, a gente está trabalhando com o quartzo branco. O quartzo branco ele é legal porque ele é completamente liso, completamente branco. E isso é uma pedra muito difícil de se encontrar na natureza, por isso que ela é muito específica. Diferentemente do mármore que a gente usou no outro banheiro, o quartzo branco ele já é bem mais resistente. Apesar de ser super branco, ele não é tão poroso, então ele não mancha com tanta facilidade. Não chega a ser tão indestrutível quanto um granito, mas ele já permite muito mais conforto para você, no sentido de não precisar ficar se preocupando com manchas. Como é um banheiro infantil, a gente também não podia ficar contando com tanto descuido, porque, por exemplo, alguma coisa pode acontecer e a Mariana pode não ter a mesma atenção para limpar quanto os pais dela teriam. Outra coisa é que nesse banheiro, além da marcenaria ser similar ao banheiro anterior, a gente muda os acabamentos. Então, como eu falei aqui, a gente tem esse detalhe lúdico dos armários que mantém a conversa com o quarto. E a gente também tem na parte inferior a madeira, novamente, fazendo a comunicação com o restante do apartamento. E aqui também temos os perfis de LED na lateral da espelheira. Assim como a Mariana teve interesse de ter o espaço de maquiagem no quarto, a gente também trouxe para o banheiro essa coisa da luz direta, porque ela provavelmente vai querer usar isso bastante. Por fim, uma coisa que eu não falei nem sobre esse banheiro nem o outro, é que nos dois a gente usou arandelas decorativas em cima do vaso sanitário. Isso para trazer um pouco mais de charme para o espaço, porque não é só por ser banheiro que ele não merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de conforto. E o conforto, novamente, visual. Bom, então agora sim, você já viu todo o apartamento SR, você já descobriu todas as nossas soluções, ideias, propostas para esse espaço. Diz nos comentários o que você achou. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém e, sobretudo, de se inscrever no canal e de continuar acompanhando os nossos conteúdos, porque a gente tá com muita vontade de crescer aqui, a gente tá com muita vontade de dividir tudo que a gente faz para você se interessar cada vez mais pelo nosso mundo, pelo nosso universo, que é algo que a gente defende bastante.
Acho que você já conseguiu perceber que aqui no Akoá a gente preza pelos detalhes quase que imperceptíveis, mas que fazem toda a diferença não só no seu espaço, mas também no seu dia a dia. Segue a gente nas redes, acompanhe o canal, acompanhe os próximos vídeos e até o próximo. Tchau!